Muito bem, moçada. Agora vamos continuar os nossos exercícios a respeito do título Crédito Tributário, terceiro título do livro 2º do Código Tributário Nacional. Vamos para a questão número 99. Vamos lá. Avalie as indagações abaixo e em seguida assinale a resposta correta. Vamos ver a primeira afirmativa. É vedada a aplicação ao lançamento da legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas? Sim ou não? Ora, voltando para mim, muito cuidado. No que diz respeito à aplicação da legislação ao lançamento, nós temos uma regra geral que é do artigo 144 caput do CTN. O 144 caput determina que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Essa é a regra geral. Então, se ao ocorrer o fato gerador, a alíquota era de 10%. Veio uma nova lei, já em vigor na época que foi se fazer o lançamento, com a alíquota de 8%. Eu vou aplicar a alíquota de 8%. É de 8%? Evidente que não. Eu vou aplicar a alíquota de 10%. A alíquota vigente na época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada, até em benefício do sujeito passivo, porque reduziu a alíquota. Mas não, eu vou aplicar a alíquota vigente na época do fato gerador de 10% e não a alíquota da época do lançamento. De acordo com o caput do artigo 144, portanto, aplica-se ao lançamento a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador. Maravilha. Mas como toda boa regra, tem exceções. Tem. E as exceções estão no parágrafo 1º do artigo 144. O parágrafo 1º do artigo 144 traz as chamadas legislações instrumentais. O que são legislações instrumentais? São instrumentos que facilitam a arrecadação e a fiscalização. Essa legislação, e eu vou dar os exemplos, que facilitam a arrecadação e a fiscalização, mesmo que não existentes na época do fato gerador, poderão ser aplicadas ao lançamento. Mas cuidado, somente naquele aspecto que for instrumental, somente naquele aspecto que facilitar a arrecadação e a fiscalização do tributo e somente nesta hipótese. Então vamos lá. De acordo com o parágrafo 1º, determina que aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente ao fato gerador da obrigação tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização. Permanência fiscal é um exemplo, é um processo de fiscalização. Existem fortes indícios de que um determinado restaurante tem uma movimentação muito maior do que a que ele declara. Pega-se 2, 3 fiscais, coloca dentro do estabelecimento, desde a hora que abre até a hora que fecha, para ver o real movimento do estabelecimento. Com base nessa verificação, nessa permanência fiscal, vai se lançar um imposto que deixou de ser pago, se essa for a hipótese, realmente ele estava declarando a menor, em uma época que não existia o sistema de permanência fiscal. Então eu estou aplicando uma nova legislação porque está criando novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, facilitando a arrecadação e fiscalização, ou seja, legislação instrumental, muito embora na época do fato gerador ela não existisse. Na sequência do parágrafo 1º, determina a lei que ampliar os poderes de investigação das autoridades administrativas. Ora, se as autoridades administrativas têm o seu poder de fiscalização ampliado, permitindo eventualmente a quebra do sigilo bancário em algumas circunstâncias, ampliando os poderes de investigação, eu posso aplicar essa legislação que ampliou os poderes de investigação, mesmo que na época do fato gerador não existisse, porque é uma legislação que está facilitando a arrecadação e fiscalização, chamada legislação instrumental. Mas volto a insistir, se qualquer outra modificação for feita de alíquota, base de cálculo, seja lá o que for, do tributo, aplicar-se-á aquela legislação da época do fato gerador.
Eu só posso aplicar a legislação posterior no aspecto instrumental, naquilo que me facilitar a arrecadação e a fiscalização. E, finalmente, no parágrafo 1º, determina que aplica-se também ao lançamento a legislação que tenha outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, porque aí vai facilitar a arrecadação. Exceto, nesse último caso, se atribuir responsabilidade a terceiros. Então, se uma nova legislação atribuir responsabilidade a terceiros passam a ser responsáveis pelo pagamento do tributo, isso facilita a arrecadação e a fiscalização. Mas eu não posso aplicá-la porque o CTN determina que, embora esta lei esteja atribuindo ao crédito maiores garantias ou privilégios, eu não posso aplicá-lo porque está atribuindo responsabilidade a terceiros. Então, em resumo, o parágrafo 1º do artigo 144 determina que aplicar-se ao lançamento a legislação instrumental, a legislação que facilitar a arrecadação e fiscalização, somente nesse aspecto que facilitar a arrecadação e fiscalização, salvo se atribuir responsabilidade a terceiros. Legal? Diante dessa explicação, vamos para a nossa primeira afirmativa, de novo. É vedada a aplicação ao lançamento da legislação que, posteriormente à ocorrência do fato, tenha ampliado os poderes de investigação? Sem dúvida que não, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 144, e também o parágrafo 2º, que determina que a regra do parágrafo do artigo 144 não se aplica aos impostos lançados por período certo de tempo, quando a lei expressamente determina a data na qual se considera ocorrido o fato gerador. Então, a resposta da primeira afirmativa é não. Não é vedada, em função dos parágrafos 1º e 2º do artigo 144. Vamos ver a segunda pergunta. O crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação tributária principal? Muito bem, minha gente. Sem dúvida nenhuma. O artigo 139 do Código Tributário Nacional determina que o crédito tributário decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza dessa, ou seja, tributária. Então, a resposta, na medida em que determina que o crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação, sem dúvida nenhuma que sim, natureza tributária, de acordo com o artigo 139. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhezinho do artigo 139. O artigo 139 determina que o crédito tributário decorre da obrigação. Cuidado, na minha prova, no concurso que eu fiz para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, quando eu passei para auditor fiscal, caiu uma pergunta dessa e eu errei. Passei, mas errei essa pergunta. Eu coloquei que o crédito tributário decorria do lançamento. Cuidado, não é. Não é, conforme nós vimos na parte teórica. O crédito tributário decorre da obrigação tributária e é constituído pelo lançamento. Cuidado, eu já errei por você. Cuidado, o crédito tributário decorre da obrigação e é constituído pelo lançamento. Legal? E tem a mesma natureza da obrigação, que é a tributária. Vamos adiante. Na segunda afirmativa, a lei vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, que tenha sido posteriormente revogada, é aplicável ao lançamento do crédito tributário? Sem dúvida que sim, está lá no artigo 144 caput. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da legislação e rege-se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ora, muito bem. Então, nós temos a primeira afirmativa. É vedada a aplicação da legislação? Não, porque tem a legislação instrumental que pode ser aplicada, embora não existisse na época do fato gerador. O crédito tributário tem a mesma natureza, sim, que é natureza tributária. E a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação, que tenha sido posteriormente revogada, é aplicável sem dúvida nenhuma. Artigo 144, caput. Portanto, nossa resposta é letra D de dado. Não, sim e sim. Maravilha! Voltamos para mim e vamos para a questão número 100. Olha que número significativo. 100 questões. É importante que você sempre pegue as provas mais recentes, faça provas de concurso anteriores,
Importante, nós vamos ter cursos aqui de provas de concurso anteriores, as mais recentes. É importante que você faça isso, porque é fundamental para você saber como isso vem sendo cobrado, coisa que nós estamos fazendo aqui, mas como a riqueza de questões é muito grande, porque a toda hora surgem concursos, é importante que sempre estejam atualizando isso, ok? Para saber como isso tudo é cobrado dentro das provas, esse conhecimento teórico. Vamos lá para a questão número 100. Avalie o acerto das formulações adiante e marque com verdadeiro, falso, etc. Primeira afirmativa. É vedado conceder mediante lei moratória que abrange obrigação tributária cujo lançamento do respectivo crédito não tenha sido iniciado até a data de início da vigência da lei concessiva. Cuidado, voltando para mim. O artigo 155 do CTN, artigo 154 do CTN, determina que a moratória, salvo disposição de lei em contrário, a moratória aplica exclusivamente às infrações cometidas aos créditos tributários já constituídos à época do lançamento, né, na época da concessão da moratória ou em vias de constituição. Mas tem um salvo disposição de lei em contrário. Então, quando você diz que salvo disposição de lei em contrário não se aplica aos créditos que não foram constituídos, a lei pode determinar que seja aplicado, sem dúvida nenhuma, de acordo com o artigo 154 do CTN. Então, vamos lá. A primeira afirmativa: é vedado conceder mediante lei moratória que abrange a obrigação tributária cujo lançamento do crédito não tenha sido iniciado? Não. Porque no artigo 154 tem a perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário. Muito bem. Vamos lá, segunda afirmativa. A concessão da moratória em caráter individual gera direito adquirido, vedada a sua revogação. Cuidado, já sabemos que ela não gera direito adquirido. Ok? Então, voltando para mim, cuidado. Olha só, essa questão da moratória em caráter individual não gerar direito adquirido se aplica não só à moratória, como o próprio artigo 155 determina, mas se aplica também à remissão, de acordo com o artigo 172, parágrafo único do CTN, se aplica a parcelamento, de acordo com o artigo 155A, parágrafo 2º do CTN, se aplica a isenção, de acordo com o artigo 179, parágrafo 2º do CTN, e se aplica a anistia, de acordo com o artigo 182, parágrafo único do CTN. Então, essa questão da moratória individual não gerar direito adquirido, sendo revogada de ofício, sempre que a autoridade verificar que o sujeito passivo não se enquadrava ou deixou de se enquadrar nos requisitos exigidos na lei, se aplica a todos esses benefícios fiscais: moratória, parcelamento, remissão, isenção e anistia. Vejam a importância desse aspecto. E mais, é importante lembrar que a jurisprudência do STF considera que, na verdade, embora o dispositivo trate de revogação do benefício, na verdade não há uma revogação. Há, na linguagem do STJ, um anulamento do ato, porque revogação depende de oportunidade, né, da autoridade, e não é o caso. No caso é anulamento, o ato era nulo, mas é importante que você conheça esse questionamento do STJ com relação à expressão revogação, previsto no artigo 155 do CTN, que aplica-se a todos esses benefícios fiscais. Legal? Então, voltando para mim, na terceira afirmativa, então, a segunda afirmativa, a resposta é falsa, uma vez que não gera direito adquirido, e a primeira também é falsa, uma vez que pode a lei sim conceder. Na terceira afirmativa, nós já temos a resposta, que tem que ser a letra A, porque as duas primeiras são falsas, mas vamos ver a terceira afirmativa. O CTN permite que lei concessiva de moratória circunscreva a sua aplicabilidade a determinada categoria de contribuintes. Ora, voltando para mim, está perfeito. É o que está no artigo 152, parágrafo único do CTN. Já falei aqui, a moratória, de acordo com 152, parágrafo único, pode circunscrever a sua aplicabilidade, a lei que a concede, a
determinada região da entidade tributante ou a determinada classe ou categoria do sujeito passivo. No caso de isenção e de anistia, não. Só pode ser circunscrito a determinada região da entidade tributante de acordo com o nosso CTN. Diante disso, vamos lá. A nossa resposta, na medida em que a primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira, nossa resposta, letra A da questão. Voltando para mim, maravilha! E agora nós terminamos. Na próxima aula, continuamos os nossos exercícios a respeito de crédito tributário. Até lá!